Olá, alunos, tudo bem? Professor Guilherme novamente, hoje trazendo um assunto muito importante da parte de cinemática, é um assunto que os alunos geralmente têm um pouco de dificuldade, mas é um assunto tranquilo, tá? Se chama movimento circular e uniforme. Muito bem, vamos explicar. Tudo em física que a gente usa a palavra uniforme significa que o módulo da velocidade permanece constante, tá? Quando nós falamos no vetor velocidade, todo vetor ele tem, de certa forma, dependendo da maneira como você enxerga, duas características. O pessoal sempre fala em três, né? Módulo, direção e sentido. Mas você poderia entender a direção e sentido como sendo uma característica de orientação espacial, para de repente simplificar um pouco, né? Então você poderia pensar no número e na orientação espacial desse vetor. E aí, dessa maneira, você poderia então pensar que o módulo, o número, permanece constante. Porém, a orientação espacial ela vai sofrendo variações conforme o movimento vai acontecendo, né? Muito bem, então você tem direções diferentes a cada instante, beleza? Então tá jóia. Então, o que é importante entender é que de uniforme aqui, só o módulo da velocidade, porque esse vetor, em cada momento, ele aponta para uma direção diferente, tá joia? Legal. Então é assim, o movimento circular, nós vamos fazer agora uma análise cinemática dele. Né? Como é que eu analiso as velocidades, como é que eu trato de grandezas, porque quando você fala numa trajetória linear, quando você fala numa trajetória em linha reta, por exemplo, é mais simples de você trabalhar. Agora, quando você tem um corpo que executa um movimento em repetições, aí você passa a envolver aqui algumas outras grandezas diferentes das que a gente está acostumado a trabalhar. Vamos para elas então. A primeira análise que nós vamos fazer é imaginar um corpo se movimentando numa trajetória circular, para a gente poder fazer uma correlação de distâncias. Então eu vou imaginar isso aqui, ó. Vamos supor que você tem um objeto, uma bolinha, que tenha partido dessa posição. Então nós vamos puxar a posição da bolinha, vamos supor que essa seja a posição inicial, eu vou puxar uma reta aqui com relação ao centro dessa circunferência. E vou marcar a posição final dessa bolinha, vamos supor que seja nesse ponto aqui, tá legal? Também fiz aí uma reta com relação ao centro da circunferência, tá joia? Bom, então nós temos aqui um ângulo percorrido por essa bolinha, que eu estou marcando aqui em azul, e que eu vou chamar de delta θ. Então, como se fosse uma variação angular, né? Então eu tinha, se você pensar nessa posição inicial, um certo ângulo com relação à referência, né? Se você usar a referência aqui na direção horizontal, então você teve uma variação de ângulo, tá legal? Então, por isso, um delta θ. E aí, essa variação de ângulo em função desse raio de circunferência que a gente tem, faz com que a nossa bolinha percorra aqui um certo ΔS, que seria esse trecho, então, que eu destaquei aqui em vermelho, tá bom? Então, esse trecho em vermelho seria o ΔS, né? O espaço percorrido pela bolinha, quando ela descreveu esse movimento nessa variação de ângulo Δθ e nesse raio R dessa circunferência aqui. Tudo bem? A pergunta é, como é que eu determino esse ΔS? Então, o nosso primeiro cálculo aqui vai ser o cálculo para determinar o deslocamento ΔS dessa bolinha, deslocamento escalar, que é o que a gente costuma chamar de ΔS, né? Tá bom? Então vamos lá. Moçada, o deslocamento escalar você pode fazer uma analogia com uma expressão que os estudantes conhecem e gostam bastante, que é o cálculo do comprimento de uma circunferência. Tá legal? Então, quando você calcula o comprimento de uma circunferência, a expressão é 2π vezes o raio. Tá certo? Agora, se você fizer uma analogia, é interessante que você pode pegar esse cálculo e expandir para qualquer porção que você queira, e que não necessariamente seja uma volta. Pode ser mais de uma volta, pode ser menos, tanto faz, né? Então, o comprimento da circunferência, ele seria análogo ao ΔS. Então, eu poderia trocar aqui o comprimento pelo ΔS. O 2π, ele está representando a variação de ângulo quando você executa uma volta completa, só que essa variação medida em radianos.
Então eu teria aqui uma variação de ângulo de maneira geral e que nós estamos expressando por Δθ, tá? E por último, o raio, né? Então, se você pegar a variação de ângulo e multiplicar pelo raio, Δθ vezes raio, isso é o ΔS, que seria o comprimento desse trecho de circunferência que nós queremos. Então, pronto, consegui expandir o cálculo do comprimento do deslocamento escalar para uma porção qualquer. Mais de uma volta, menos de uma volta, né? Então, esse deslocamento ele vai ser a variação de ângulo executada pela partícula, pelo corpo, multiplicada pelo raio. Muito bem. Então, pensando nas unidades de medida, como é que fica? Em relação às unidades, se você trabalhar no sistema internacional, eu tenho o raio medido em metros, eu tenho o Δθ precisa ser medido em radianos, senão essa expressão não dá certo, e aí o ΔS também medido em metros. Então, veja, a unidade radiano, na verdade, nós a chamamos de unidade suplementar, né? Na realidade, o radiano é só uma referência em relação a um ângulo, né? Então, quando você tem um comprimento de curva, que se você traçar ela num comprimento linear e dividir esse comprimento pelo raio e eles forem exatamente iguais, se essa razão der 1, então esse 1 seria um radiano, tá legal? Então, o radiano em si não é bem uma unidade de medida. Por isso que radiano vezes metro está dando metro e não radiano metro, tá bom? Então, isso é um ponto importante. Legal? Então, essa é a nossa primeira relação, tá? O deslocamento escalar, quando você tem um corpo executando um movimento circular uniforme. Joia? Muito bem. Então, nós vamos desenvolver aqui uma segunda relação para depois juntar essa primeira com a segunda que nós vamos trabalhar e conseguir uma das expressões mais importantes do movimento circular. Beleza? Só lembrando, aqui embaixo, que quando você precisar fazer transformações de radiano para graus, nós sempre utilizamos π radiano sendo equivalente a 180 graus. Né? Ou o caso aqui de cima, onde 2π era equivalente a 360. Beleza? Muito bem. Então, pensando ainda no movimento circular, existe uma grandeza que aparece nesse movimento e que não aparece nos demais, tá? Essa grandeza nós chamamos aqui de velocidade angular. A velocidade angular, representada pela letra ômega, como se fosse um W aqui, bem gordinho, tá? Bem redondinho, né? Então, velocidade angular. Moçada, a velocidade você pode calcular do que você quiser, tá? Nós podemos calcular a velocidade de deslocamento linear, a velocidade com que um ângulo varia, a velocidade com que algo se transforma, né? É só você analisar o que aconteceu e analisar essa variação em cima de um determinado intervalo de tempo, tá certo? Então, a velocidade angular ômega, ela também segue a mesma ideia. O que é a velocidade angular, então, física e matematicamente falando? Olha, é o quanto o ângulo varia medido a cada instante de tempo. Esses instantes eles podem ser medidos em segundos, ele pode ser medido em minutos, em horas, depende do exercício, depende da situação que for mais conveniente. Você não vai medir, por exemplo, a variação de ângulo que o planeta Terra executa, ainda mais se for um movimento grande em torno do Sol, né? Essa variação de ângulo em segundos, né? Seria uma variação muito pequena. Agora, se você quiser, por exemplo, medir a variação de ângulo que uma polia de um motor faz em segundos, talvez seja até uma unidade muito grande. Então veja que a conveniência é que manda aí na unidade que você vai estar trabalhando. Beleza? Muito bem. Então a velocidade angular, se você pensar matematicamente, eu posso escrever ela como sendo o tanto de variação de ângulo que eu tenho e o intervalo de tempo que demora para essa variação de ângulo acontecer, tá bom? Se nós trabalharmos aqui no sistema internacional, eu fico com a variação de ângulo medida em radianos, o intervalo de tempo medido em segundos e o ômega medido em radianos por segundo. Tá joia? Agora, dois fatos muito importantes decorrem dessa definição que nós acabamos de fazer, né? A primeira delas é este formato, tá, dessa velocidade angular, que ele vai aparecer daqui a pouco, e vai ser importante a gente reconhecer ele.
E um segundo fato é que há uma semelhança muito grande desta expressão com uma outra expressão que a gente já trabalhava quando nós estudávamos movimento uniforme, em que no movimento uniforme a velocidade também tem um módulo constante. Então isso dava uma origem a uma função de posição muito utilizada e que aqui, dependendo da questão, nós também vamos poder trabalhar com isso. Por exemplo, se eu sei que o ômega é constante, então eu poderia escrever ômega igual a θ menos θ0 dividido por t menos t0. Então, sabendo que o t0, na maioria dos casos, ele é zero, né? Você parte a contagem do tempo do zero, a não ser que algum corpo tenha movimento com saída diferente de outro, tá? Mas do contrário, esse t aqui a gente chama ele de zero, e aí então eu passo o t de baixo multiplicando, de maneira que eu tenho ômega vezes t igual a θ menos θ0, tá? Então, se eu jogar o θ0 para o outro lado, você consegue o formato final dessa expressão. Vamos lá. Então, aí eu tenho formato final, θ igual a θ0 mais ômega vezes t. E o importante desse formato que nós construímos aqui são as constantes, né? A estrutura matemática dele. Então, por exemplo, o θ0, ele é o ângulo de partida, tá certo? Então, o ângulo no qual você começou a analisar o movimento de alguém que tem lá uma trajetória circular. E esse ômega, ele é a velocidade angular, que nós acabamos de definir aqui atrás. E esses dois valores, eles são constantes. Então, nós temos aqui uma função do primeiro grau para a posição angular, tá certo? Então, nós podemos pensar aqui como sendo uma função, esse resultado que nós acabamos de construir, ele seria uma função da posição angular. E uma função da posição angular, uma função horária da posição angular. Tá certo? De maneira que, se você precisar trabalhar, por exemplo, exercícios clássicos, né? Ponteiros de relógio, eu quero saber quanto tempo eu preciso para que o ponteiro dos minutos se encontre com o ponteiro dos segundos a partir de uma certa posição. Esse é um recurso que ajuda, que pode ajudar bastante nesse sentido, né? Então, os ponteiros vão estar sobrepostos no momento em que as suas posições angulares forem iguais. E aí, então, você, nesse caso, foge, né? Sai da necessidade de ter que trabalhar com posição linear. Você passa a trabalhar com posição angular, que nesse momento o comprimento da trajetória, o comprimento do ponteiro acaba não sendo importante. Beleza? Muito bem. Entretanto, turma, em cima da velocidade angular, uma das coisas que mais eu gostaria de chamar a atenção é onde ela aparece quando você mistura duas expressões que a gente já definiu aqui nessa aula. Vamos ver então? Então é o seguinte, observação extremamente importante, nós vamos falar agora sobre a velocidade linear. Velocidade linear, velocidade velha, conhecida nossa, né? ΔS sobre ΔT, clássico, tá certo? Então vamos lá. Se você pensar no formato V igual a ΔS sobre ΔT, então eu vou abrir agora o ΔS naquele primeiro formato que nós vimos agora há pouco. ΔS, o que ele era? Δθ vezes raio. Então, trocando, a minha velocidade vai ser Δθ vezes raio, no lugar de ΔS, dividido por ΔT. E aí você observa, de novo, olha lá, ó, a presença aqui da velocidade angular, Δθ, dividido por ΔT, velocidade angular ômega, de maneira que eu posso escrever, então, a velocidade linear V sendo igual à velocidade angular ômega multiplicada pelo raio da trajetória. Moçada, essa é uma das expressões mais importantes do movimento circular e uniforme.
A gente usa direto essa expressão na solução de exercícios, na interpretação de casos, né? E ela é muito importante, e dela e das expressões anteriores, nós vamos tirar agora uma analogia que vai ajudar muito na solução desses exercícios. Então, olha que legal. Primeiro, com relação às unidades de medida. Se você pensar nas unidades, o raio, ele é uma grandeza medida em metros. Eu tenho o ômega medido em radianos por segundo, igual nós vimos lá em cima. E aí sai a velocidade medida em metros por segundo. Beleza? Então, nessa expressão, eu tenho o V representando a velocidade linear, o ômega representando a velocidade angular, e aí eu gostaria que vocês entendessem que há uma correlação muito importante em que, até o momento, você pode fazer essa analogia de que uma grandeza, vamos abreviar aqui, ó, tá? Então, uma grandeza linear, ela é o seu correspondente, só que na forma angular. E isso multiplicado pelo raio. Nossa, professor, mas como assim? Uma grandeza linear é o seu correspondente angular multiplicado pelo raio. Veja só, nós fizemos aqui o delta S, ele era o delta θ vezes o raio. E da mesma forma, nós encontramos agora que a velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Tá joia? Então, essa analogia, ela ajuda muito a lembrar das expressões, né? Então, toda grandeza linear é uma grandeza angular vezes o raio, e aí, só até agora, nós já temos duas expressões que obedecem a essa analogia. Legal, né? Isso ajuda muito na hora de fazer exercício. Vamos fazer um exemplo, então? Vamos lá? Vamos pensar em situações práticas para a gente poder exemplificar a utilização dessas expressões que nós viemos calculando até o momento, tá? Então, a primeira delas, embora ainda falte um pedaço do curso, um pedaço bastante importante, né, que traz aí outras grandezas para a gente poder, né, analisar o movimento circular de maneira geral, mas nesse momento já dá para a gente começar a brincar com esse movimento. Então, vamos começar fazendo um exemplo aqui, ó. Mesmo sem o conhecimento de outras grandezas muito importantes, vamos já fazer um cálculo muito cobrado pelas provas de vestibular de maneira geral, que também dá para sair desse cálculo por um outro caminho, que vai ser a parte final dessa aula que eu vou ensinar vocês daqui a pouco, tá bom? Então é o seguinte, vamos nesse exemplo calcular a velocidade linear do ponteiro dos segundos. Tá bom? Agora, ponteiro dos segundos de que relógio? Vamos imaginar um relógio de parede, né? Hoje em dia o pessoal não tem muito hábito disso, mas antigamente se usava muito nas casas aquele relógio de parede, né? Em algumas empresas ainda se tem muito isso, tá? Então vamos imaginar um relógio de parede. O relógio de parede é grandinho assim, né? Mais ou menos, tá? Vamos pegar metade dessa distância e vamos supor aí que você tem um ponteiro, olha lá, um relógio de parede, vamos pôr desse jeito. Então eu teria um ponteiro aqui dos segundos, tá certo? Com praticamente 15 centímetros de comprimento. Vamos fazer essa análise, então, tá? Então, calcular a velocidade linear do ponteiro dos segundos com 15 centímetros de comprimento. Beleza? Imaginando, então, que esse ponteiro seja o ponteiro de um relógio de parede aí, tradicional, né? Tá? Muito bem. Então vamos lá, moçada. Primeira coisa, então, é você estimar, né? O que eu vou fazer? Vamos usar essa relação aqui. Como eu quero calcular a velocidade linear, eu venho nessa expressão aqui, ó, né? Essa que nós vamos utilizar, tá? Mas como eu falei, você precisa pelo menos de algum caminho para estimar essa velocidade
e depois multiplicar pelo raio para chegar na velocidade linear, tá bom? Então a velocidade angular, essa é simples, né? Bom, então esse ponteiro dos minutos, ele vai dar uma volta completa, né? Então vamos raciocinar? Se ele vai dar uma volta completa, ele vai desenvolver uma variação de ângulo que é de 2π radianos. Tudo bem? E agora vamos calcular o intervalo de tempo, tá bom? Se ele é o ponteiro dos segundos, quanto tempo demora para o ponteiro dos segundos dar uma volta completa? Bom, então ele é que vai marcando o próximo instante, né, que seria o minuto. Então ele deu uma volta completa, mais um minuto, uma volta completa, mais um minuto. Então esse ponteiro ele demora 1 minuto para dar uma volta completa ou 60 segundos, tá certo? Então o ponteiro dos segundos, ele gasta 60 segundos. Então essas são características quando você pensa em apenas uma volta. Beleza? Então, se esse ponteiro, ao descrever uma volta, percorre 2π radiano de ângulo e gasta 60 segundos para fazer isso, então agora eu já tenho condições de calcular essa velocidade angular ômega, que vai ser Δθ dividido por ΔT. Tá bom? Muito bem. Moçada, nós vamos fazer um cálculo aproximado, tá certo? Nessas aproximações que nós fazemos, as provas de vestibular, geralmente, a FUVEST, a VUNESP, a Unicamp, pedem para os estudantes utilizarem o π sendo aproximadamente igual a 3, para facilitar a vida do estudante, né? Então eu vou fazer isso aqui também, tá bom? Então eu fico com o nosso Δθ sendo 2 vezes π, e embaixo o intervalo de tempo, que é de 60 segundos. Se eu adotar, então, o π sendo aproximadamente 3, então eu teria 2 vezes 3, que dá 6. Então, se eu simplificar por 6, aqui dá 1. E se eu simplificar por 6, aqui dá 10. Então, eu chegaria numa velocidade angular que seria de 1/10 de radianos por segundo. Mas eu deixei nesse formato, 1/10 mesmo, porque a gente ainda vai usar esse valor, né? Então não vou me preocupar muito com ele, tá bom? Então vamos lá. Agora a nossa velocidade linear. Então pegando essa relação aqui, V é igual a ômega vezes o raio. O meu ômega, que é 1/10, vezes o raio. Então eu pensei num relógio ali que tivesse um ponteiro de 15 centímetros de comprimento. O cuidado que nós temos que ter é que esse 15 ele está em centímetros. Bom, aí fica uma opção nossa. Se o autor da questão não pediu necessariamente que a resposta seja em metros por segundo, se você entrar com a unidade centímetro no raio, aqui estando em radianos por segundo na velocidade angular, a sua velocidade linear vai sair em centímetros por segundo, que nesse caso eu acho mais conveniente pelas medidas, né, pelo tamanho das grandezas que a gente tem aí, tá certo? Agora, se o exercício fala, não, precisa ser em metros por segundo, aí você divide o 15 por 100 para poder dar essa velocidade em metros por segundo, tá? Então eu vou imaginar que o autor tenha dado um pouco de liberdade para nós, então eu vou colocar esse raio medido mesmo em 15 centímetros. Tá joia? Muito bem. Então, esse relógio, ele apresenta uma velocidade linear de 1,5 centímetros por segundo, aproximadamente. Tá? Então, veja. O que significa esse resultado que nós obtivemos aqui, né? Esse 1,5, ele está falando que a ponta, né, a extremidade do ponteiro dos segundos, ela anda 1,5 centímetro em comprimento linear, em linha, a cada segundo. Velocidade linear do ponteiro dos segundos, tá? Muitos alunos falam, professor, a gente poderia fazer esse exercício usando conceitos, né, repetitivos, chamados frequência e período. Poderíamos, tranquilamente, tá? Mas não seria muito diferente desse caminho que nós fizemos. Vamos falar sobre essas grandezas, então? Então, agora, são grandezas
pertencentes a movimentos repetitivos, chamados frequência e período. Vamos lá? Muito bem, meus amigos, então dando início aqui à análise de frequência, vamos colocar aqui para a frequência uma letra F minúscula, tá? A frequência é uma grandeza. Todas as vezes que algo se repete, a gente mostra como que esse algo se repete, né? Então, por exemplo, esse objeto ele executa 2 voltas a cada segundo, né? Então, essa frequência, ela mede o número de eventos que alguma coisa acontece, que alguma coisa existe, né? Se dá a cada instante. Não necessariamente esse instante precisa ser os segundos. Você pode medir também por minutos, depende muito da situação em que você está trabalhando. Mas, de maneira geral, então, uma expressão matemática, a definição teórica, a definição física seria número de eventos ou número de voltas por intervalo de tempo, a cada intervalo de tempo. E aí, transformando isso em matemática, então nós escrevemos que a frequência, número de voltas que alguém executa por intervalo de tempo. Beleza? Muito bem. Então é o seguinte, vamos lá. Quando você fala nessa definição matemática do conceito de frequência, tá? O número de voltas, ele é uma grandeza adimensional, tá bom? Então vamos pôr aqui, ó, grandeza adimensional, eu abreviei. Agora, fica por conta do intervalo de tempo a unidade que nós vamos estar utilizando na frequência. Se eu colocar o intervalo de tempo medido em segundos, qual seria a unidade da frequência? 1 sobre segundo, né? Ou se você tirar o segundo de baixo e jogar ele para cima na expressão, ele sobe com expoente negativo. Então, a unidade da frequência, nesse caso, seria segundo a menos 1, e segundo a menos 1 foi batizado Hertz, tá certo? Então, essa unidade Hertz, H maiúsculo, Z minúsculo, seria a unidade segundo a menos 1, tá bom? Entretanto, existe uma outra unidade muito útil que nós utilizamos também, né? Uma unidade muito presente quando você fala, por exemplo, de rotações de motor de automóvel, né? Então, você tem uma polia ou mesmo o trabalho de algum outro sistema, em que às vezes ele não roda tanto, né? E a ponto de você medir por segundo seria muito ruim, então de repente você acaba medindo por minuto. Então o intervalo de tempo, ele também pode ser aqui medido em minutos, tá? E aí nós entendemos então quantidade de voltas, né? Ou rotações que alguma coisa executa por minuto. Foi aí que surgiu então uma segunda unidade de medida da frequência, que nós chamamos de RPM, que seria, então, rotações por minuto. Tá joia? Então, se você pensar nas rotações por minuto, né, então vamos supor que algo, uma polia de dentro de um motor de um automóvel, né, alguma coisa desse tipo, esteja executando lá uma certa quantidade de rotações, tá? Então vamos pensar num exemplo aí. Eu tenho uma polia, tá certo? E essa polia, ela está executando 120 rotações durante 1 minuto, tá? Então, se você pegar esse 120 e encaixar nessa fórmula de frequência, só que ao invés de colocar o tempo em minutos, você colocá-lo em segundos, você enxerga o caminho de transformação entre essas duas unidades de medida, que são as rotações por minuto e a unidade Hertz. Olha só, então 120 rotações por minuto seria o mesmo que você pegar 120 rotações e dividir por 60 segundos, que é 1 minuto. Então, 120 por 60, então olha aí, se eu dividir por 60 o RPM, eu vou estar analisando quantas rotações eu tenho por
segundo, ou quantas voltas por segundo, ou quantos hertz, que nesse caso seriam 2. Então, 2 hertz aqui é equivalente a 120 rotações por minuto. O estudante gosta daquela bolinha, né? Rotações por minuto para hertz. Então, daqui para lá, divide por 60. De hertz para rotações por minuto, vezes 60. Mas também nada impede de você pensar, logicamente, nessa relação de transformação. Beleza? Bom, então, quando nós falamos sobre a frequência, é interessante pensar que a partir do momento que você define frequência, surge uma grandeza em cima dessa definição. Muito importante para nós também, chamada de grandeza período. E o período, amplamente utilizado na física, representado pela letra T maiúsculo, tá certo? O que significa fisicamente o período? O período ele é uma medida de tempo, tá? E ele indica o tempo necessário para uma volta completa. Tá joia? Então, desde que você tenha então um movimento completo, o período é o tempo que você gasta para isso, tá certo? Então nós vamos fazer aqui uma definição matemática, depois a gente tenta pensar logicamente nesse conceito, e é um conceito bem simples, tá? Então olha só, se o período é o tempo para que você gaste uma volta completa, então vamos pegar essa fórmula de frequência e vamos jogar aquela ideia dentro da expressão de frequência. Tempo para uma volta completa. Então quantas voltas eu teria? Só uma, né? Ó, uma volta, tá? Então, no número de voltas, quem eu vou pôr? 1. E quem é o tempo para uma volta completa? É o período. Então, ele entra aqui no lugar do ΔT. Então, ao fazer isso, você encontra uma relação muito importante, em que a frequência é uma volta e o tempo para essa volta completa nós chamamos de período. Então, como que eu cheguei nessa expressão? Usando a fórmula de frequência para apenas uma volta. Então, eu posso escrever que a frequência é o inverso do período. Então, respeitando essas unidades, se você trabalhar com o período em segundos, a sua frequência vai estar medida em hertz, tá certo? Ou, se eu usar o período em minutos, desculpe, a sua frequência vai estar medida em rotações por minuto. Tá legal? Agora, eu também posso trocar esses dois de lugar, né? E dizer que o período é o inverso da frequência. Tá? Então, eu subi o período, desci a frequência aqui. Então, o período é o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. São duas relações que nós utilizamos muito na hora de fazer exercícios. Tá? Agora, pensa, vamos pensar logicamente. Se você tiver um objeto, imagine que esse objeto está rotacionando, né? E ele executa 2 voltas em 1 segundo. Então, em 1 segundo, ele faz 2 voltas lá bem rapidinho, né? Então, o que acontece? A pergunta é, quanto tempo, pessoal, ele gasta para fazer uma volta? Então, pensa, olha como é simples. Se ele faz 2 voltas em 1 segundo, então cada volta ele faz em meio segundo. Não é isso? Então, 2 voltas por segundo seria a frequência, 2 Hz. E o período? O período seria meio. Então, olha lá, ó, a frequência é 2, né? Então, se você pegar 2, quem vai ser o período? 1 sobre 2, que é meio. Né? Então, é esse raciocínio que nós acabamos de desenvolver, está explícito aqui pela matemática. Tá? É assim que nós devemos aprender, né? Entendendo as coisas. Tá bom? Então, agora eu vou fazer uma correlação aqui entre as grandezas frequência e período e aquelas grandezas que a gente já tinha estudado, né? A velocidade angular e a velocidade linear. Vamos lá? Então, fazendo isso, turma, eu enxergo o seguinte. Se aparecer uma delas, a outra vem junto, né? Então, vamos pegar a primeira, vamos pegar o período, que é mais fácil da gente pensar, e aí depois eu faço com a frequência também, tá bom? Então, aqui, ó, vamos pensar agora nas expressões do movimento circular uniforme.
expressões e agora em função da frequência e do período. Muito bem. Meus amigos, então uma das definições que nós fizemos anteriormente foi a da velocidade angular, né? Que era a variação de ângulo dividida pelo intervalo de tempo. Mas eu vou fazer essa mesma expressão, só que agora pensando em apenas uma volta. Tudo bem? Então, vamos fazer a análise da velocidade angular, só que pensando em apenas uma volta? Se você pensar em uma volta, qual seria a variação de ângulo que você tem ao descrever uma volta? Quando eu faço uma volta completa, o meu ângulo varia 360 graus ou 2π radiano. Então, o delta θ eu posso trocar por 2π radiano. E a pergunta é a seguinte: qual é o nome do intervalo de tempo para que um corpo execute uma volta completa? Como chama? O tempo para uma volta completa é o período. Opa, então dessa maneira eu posso escrever que a velocidade angular ômega ela é 2π dividido pelo período, né? Então, esse é um dos formatos da velocidade angular. Agora, eu posso escrever também ômega como sendo 2π, que multiplica 1 sobre o período. E vocês lembram que agora há pouco nós falamos que o inverso do período é a frequência. Então, eu também posso dizer que o ômega ele seria 2π vezes a frequência. Tá certo? Então, esses dois formatos da velocidade angular em função do período e em função da frequência fazem com que todo o resto fique em função do período e da frequência, uma vez que a velocidade angular aparece dentro da linear no formato grandeza angular é a grandeza linear é a grandeza angular multiplicada pelo raio. Então, se eu puxar um formato, 2π vezes a frequência. Ou se eu puxar o outro formato, 2π sobre o período. Então, a velocidade linear poderia ser escrita como V igual a 2π vezes a frequência vezes o raio, ou ainda V igual a 2π sobre o período vezes o raio. Tá? Então, esses são os formatos da velocidade linear. Muitas vezes o estudante fala: nossa, professor, quantas expressões para o mesmo assunto. Não é que nós temos uma quantidade grande de expressões, é que uma depende da outra. Né? Então, dependendo das informações que o exercício te fornecer, então você escolhe um caminho ou escolhe o outro. O mais importante não é ficar decorando essas expressões, tá? Se você souber a relação de frequência e período, lembrar que uma grandeza linear é a sua correspondente angular multiplicada pelo raio, as expressões vão surgindo naturalmente a hora que você for fazendo os exercícios, tá? Então aqui fica uma dica. No nosso encontro ao vivo eu posso corrigir isso para tirar as dúvidas de vocês. Façam de novo aquele cálculo da velocidade do ponteiro dos segundos de um relógio, só que agora usando os conceitos de frequência e período. Vocês vão ver que isso ajuda bastante também, tá? A aula de movimento circular não termina aqui, nós temos mais assuntos ainda, muitos, né, para discutir em relação a esse tópico, porém, eu vou parar aqui para o nosso vídeo já não ficar muito mais longo do que ele já ficou, tá bom? Um abraço a todos, a gente se vê em breve nos nossos encontros e nas próximas aulas. Valeu, galera, até mais.